sei como eu devo andar. Eu aprendi nos filmes pra onde usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. E aí, William? Show de bola, cara. Luz e fim de tarde, meu rosto encontra luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenho passa, alguém me vê, nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Programa Sabadão com Robson de Rosa. Pessoal, hoje o Sabadão é especial. Primeiro nós vamos começar por São Paulo hoje. Veja como estamos ficando chique. Lembra daqueles Opalas antigos que participavam de corridas da Stock Car? Pois é, hoje mudou tudo e a nossa entrevista começa com a Daniela Branco, toda a equipe de reportagem, junto com a chefe de equipe, a única mulher chefe de equipe da Stock Car, a Babi Rodrigues. Vai daí, Daniela, depois eu volto daqui. Death to a heart attack. Morrison was... Nosso pit stop aqui foi bem rápido, mas agora a gente segue viagem e nós vamos nos reunir daqui a pouquinho com uma pessoa que entende realmente do que é velocidade. Aliás, o seu grande negócio é velocidade, é ela que herdou, né, de um sonho do seu pai, que inclusive foi piloto, né, de corrida, piloto do automobilismo. Vamos embora? Muito bem, chegamos depois de 4 horas e meia aproximadamente de viagem. Estamos em Cajamar, São Paulo, aqui é a região metropolitana de São Paulo, e nós vamos conversar daqui a pouquinho com a Babi Rodrigues, ela que é a primeira mulher a liderar uma equipe de Stock Car, e a gente está aqui, ó, na empresa, na Hot Car Competições. Bora conversar com ela para a gente conhecer um pouco mais sobre essa líder agora, primeira mulher a liderar uma equipe de automobilismo. Vamos lá. Bem, estamos aqui na Hot Car. Como eu disse, né, chegamos depois de longas horas de viagem. E hoje, se é possível, conhecer uma pessoa maravilhosa. Eu já estive em off aqui com ela batendo um papo, mas a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre Babi Rodrigues, ou Bárbara Rodrigues, como é conhecida. Ela que é a primeira mulher a liderar uma equipe de automobilismo, né, a Hot Car, através da Stock Car, que na escuderia, sem sombra de dúvida, tem trazido e levantado suspiros, né, não só pela beleza, pela simpatia, mas sobretudo pela qualidade e capacidade profissional, que é isso que a gente vai falar neste momento através do Sabadão de hoje. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite de poder participar do Sabadão, mas eu acho que num primeiro momento, né, uma curiosidade, quando eu ouvi e conheci sua história, né, fiquei muito curiosa, né, ser veterinária, né, profissão que você deve ter sonhado muito, né, construído isso, estudou, enfim, formou, se tornou uma exímia veterinária. Como que esse viés de veterinária para uma líder de equipe de pilotos, né, que a gente chama de automobilismo? A vida me fez a minha escolha, né? Eu escolhi ser veterinária, prestei o curso, amo a minha profissão, só que ao longo da minha história, da minha vida, eu indiretamente fui preparada para o que eu sou agora, que é uma chefe de equipe. Então a minha vida sempre teve automobilismo, dia a dia nas pistas, paixão pelo esporte. E quando, né, por diversos fatores, eu tive que tomar a decisão de largar a minha profissão como veterinária e me tornar chefe de equipe, eu senti que eu já estava preparada, eu já sabia o meu dia a dia, e daí foi um momento de me debruçar naquela tarefa e tentar fazer o meu melhor. Mas toda a minha história, toda a paixão do meu pai pelo esporte, tudo isso me formou para estar preparada
para ocupar o cargo que eu ocupo hoje em dia. Mas em algum momento você já pensou em ser piloto? Porque hoje você é a chefe, é a única mulher a estar à frente de uma equipe. Mas e piloto, propriamente dito, dentro de um carro, né? Como as pessoas podem ver aqui ao fundo. Eu já corri, eu já brinquei, né, de kart, só que meu pai nunca quis um filho piloto, que ele falou que ia dar, ele falava, né, ainda bem que eu não tenho filho homem, que não vai ser piloto, não vai me dar trabalho enquanto eu estiver trabalhando. Daí me surgiu eu, que gostava muito de corrida, sempre brincava de kart, mas acabou que numa fase muito importante da minha vida, a fase de escola, eu tive que escolher entre estudar ou me profissionalizar no kart, e daí percebi que eu gostava mesmo era de estudar, de me dedicar principalmente à área de biológicas, deixei o kart só para diversão mesmo. A gente percebe que hoje a resposta a essa pergunta seria não, evidentemente, né? Pelo sucesso que você, inclusive, já atingiu, já alcançou em tão pouco tempo que você está à frente da equipe. Mas, a época, né, com a perda de seu pai, né, a triste morte de seu pai, Amadeu, que era um piloto, depois esteve à frente aqui na liderança da equipe, houve algum momento aquele viés de vender a equipe? Sem dúvida. Vender eu não sei, mas era... Tudo começou de uma forma muito brusca, né? Que meu pai faleceu num acidente de carro e naquele momento eu tive que tomar a decisão em uma semana o que eu ia fazer, e ele sempre me ensinou a respeitar os membros do meu time e honrar as parcerias. Então, com uma semana do falecimento dele, eu já estava organizando todo o time para entregar uma corrida e fazer a coisa acontecer. Só que naquele momento eu não sabia se iria dar certo ou não. Eu não estava indo para... Eu estava indo para entregar uma obrigação da equipe como empresa e fazer e honrar o trabalho de todo mundo que também estava no acidente, né? Que foi a equipe inteira sofreu esse acidente na van de trabalho. Então, naquele momento eu só queria entregar. E lógico que a venda da equipe era uma opção. Mas aos poucos eu tinha que finalizar o ano, meu trabalho no dia a dia foi sendo admirado pelo patrocinador, pelos pilotos, o meu time começou a me incentivar a continuar a história, e depois de uma proposta de um apoiador nosso, que até hoje nos apoia, que é a Web Continental, eu decidi continuar. E foi assim, foi uma coisa que aconteceu de uma forma muito natural, por isso que eu acho que eu estou no lugar certo, no momento certo, fazendo o que eu deveria estar fazendo. Bem, pelo seu look nas pistas, né, mais propriamente no paddock, a gente pode observar que você tem uns diferenciais e você realmente evidencia a presença da mulher nas pistas, através do automobilismo, né, através de looks diferenciados. Por acaso você tem marca de sucesso em roupas ou seu estilo você gosta mesmo, né? Eu sempre digo, gosta de evidenciar essa presença da mulher. É essa a sua proposta? É esse o seu conceito? Eu já trabalho num ambiente majoritariamente masculino, então eu faço questão de mostrar que uma mulher que se veste como uma mulher, que tem orgulho da sua feminilidade, né, da forma feminina de ser, também é capaz. Então, uma mulher é capaz, independente da roupa que ela usa, da forma que ela se porta, e por que não chocar um pouco com a moda? A moda também é um grito de liberdade que a gente pode dar, e eu utilizo esses pequenos detalhes para mostrar que estou sendo eu mesma e sendo capaz num ambiente masculino. Quando a gente fala sobre pilotos, né, a gente, tirando a questão das equipes de ponta da Fórmula 1, a gente sabe que muitas vezes as equipes vendem, né, os pilotos, e no caso da sua equipe, como que é essa relação? Como assim? Eu não tô vendendo Lapena, não. É porque a hora que eu li isso aqui, eu falei assim, meu Deus, né? O corpo dele. Vendem lugares a pilotos? Isso, o que acontece? A Fórmula 1 hoje, ela tem grana, ele vai lá, banca a equipe, leva o patrocinador, como é essa relação? Do piloto na tua equipe, ele compra o lugar, você escolhe o piloto.
Bem, para quem está nos acompanhando aqui pelo Sabadão, pode observar aqui que nós estamos, né, usando como bancos, né, aliás, são confortáveis, diga-se de passagem, né, os pneus que são utilizados justamente nos carros, nos veículos aqui da Hot Car, que neste ano, né, vocês trabalharam com 2 carros, não é mesmo? Isso. Foram 2 carros, 2 pilotos. Desde que eu tomei liderança na equipe em 2021, nós estamos competindo com 2 carros no campeonato. E aí, quando a gente fala de pilotos, né, como que é essa questão da relação dos pilotos, né? A Babi escolhe o piloto para o seu carro ou a Babi negocia, de repente tem referências importantes aí de talentos e profissionais e que você realmente ataca e tenta fazer a melhor negociação? Como que funciona isso na relação com a equipe? Na Stock Car é muito variável. Tudo depende do momento que você está no campeonato e dos apoiadores que você tem. Existem equipes que têm um patrocinador principal e o patrocinador torna possível a contratação de um piloto pró. Então o piloto é mais um membro do time que recebe salário e também existe a possibilidade do piloto trazer seus próprios apoiadores e completar o orçamento. Então existem essas 2 vertentes. Hoje eu tenho um apoiador master para os 2 carros e alguns patrocinadores, apoiadores pontuais de cada piloto completam o orçamento para o ano. Quantas pessoas fazem parte da sua equipe hoje? O seu time que você lidera, Babi? Gira em torno de 15 a 20 membros. Vamos lá, a gente está vivendo a temporada 2022 da Stock Car, mas a gente já tem projetos que já se arrastam, né, e vão sendo, né, projetados para 2023. Mudanças no carro, vamos ter, não vamos ter, é segredo, tem novidades? Não teremos nenhuma mudança técnica nos carros, provavelmente eles se mantêm do mesmo formato, porém, em paralelo, a categoria está desenvolvendo um novo carro, que será lançado para o campeonato de 2024. Já em 2024. Isso. Então, esse ano que vem, nós mantemos esse mesmo carro e, em paralelo, as equipes vão ter acesso ao novo carro e fazendo treinos também para garantir o máximo de competição e igualdade entre os carros. E questão de custos, Babi, quando a gente fala de custo de um carro desse durante uma temporada toda, o investimento é relativamente alto ou a gente consegue trabalhar customizando, de certa forma, alguns trabalhos que você realiza? Porque agora há pouco você falou para mim, olha, por exemplo, a pintura, a gente tem a preocupação até de fazer uma repintura quando necessário, dependendo da situação do veículo, porque isso, inclusive, pode comprometer, impactar a questão do peso do carro. Então, toda essa preocupação gera investimentos. E esse custo é alto? É alto. Atualmente nós podemos, varia, né, de time para time, mas os orçamentos das equipes por carro giram em torno de 3 a 4 milhões. Existem equipes por carro que ultrapassam esse valor, mas porque os custos realmente são muito altos. A cada etapa nós temos praticamente um carro zero, com reposição de peças, nós nos preocupamos com os mínimos detalhes, tanto que, um exemplo, não sei se vocês conseguem ver aqui no fundo, mas nós temos um carro que na última etapa terminou perfeito. Se você olhasse de uma forma, com não um olhar tão clínico, parecia que o carro estava pronto para uma próxima etapa, mas mesmo assim a gente desmonta 100% do carro, remonta e faz inclusive novas pinturas e ajuste de peças. Babi, qual que é a diferença de um carro da Stock Car para um carro de rua? Porque quando você fala de um olhar leigo, eu diria que eu tenho um olhar leigo para a situação, né? Eu vejo um carro maravilhoso, muito bonito, está sendo todo equipado, preparado. Mas quais as diferenças, né, de um carro de passeio, aquele que a gente vivencia todos os dias, o meu carro que eu dirijo, em relação ao carro da Stock Car? O carro da Stock Car ele foi 100% desenvolvido para uma competição. Então toda a estrutura dele nada é reaproveitado dos carros de rua. Todas as componentes são dedicados à competição. Lógico, nós podemos testar componentes como o freio, ele é de uma mesma empresa que fornece freios para carros de rua, mas o limite é testado aqui nesses carros. Então nós temos um freio fabricado especialmente para esse carro, mas que todo o know-how que a gente consegue captar nas pistas, a gente pode transformar para os carros de rua. Então você vai ter componentes com muito mais confiabilidade e segurança.
Hoje em dia nós utilizamos algumas peças que são iguais aos carros. A lateral do nosso carro é a mesma lateral utilizada no Chevrolet Cruze. Então a gente mantém o mesmo formato, porém o interior do carro, os componentes já foram montados especificamente para a competição. E os pneus, quando a gente fala de pneus, estão envolvidos na estratégia? Sem dúvida, os pneus são os mesmos, a quantidade de pneus e a qualidade dos pneus são os mesmos para todos os carros. Isso é algo que a Stock Car faz questão de manter, que é o máximo de equilíbrio técnico entre os carros. São apenas o que faz a diferença entre uma equipe e outra. Os ajustes finos, o setup, a montagem inicial do carro, que dita muito, parece que não, mas quando numa categoria se briga por milésimos de segundo, qualquer pequeno detalhe vai fazer a diferença. Um milésimo de segundo, eu não consigo nem falar o que é, né? Um segundo a gente consegue até pensar no que leva um segundo. Agora, na última etapa em Velocitar, nós tivemos a diferença entre o primeiro e o terceiro colocado de 5 milésimos de segundo. É muito pouco tempo. Então, qualquer pequeno detalhe na pintura, no setup, num pneu, vai fazer a diferença da sua colocação. Esses pneus eles são desenvolvidos especialmente para a categoria e só são utilizados nela, este formato com esta composição. Então, as rodas também são específicas para o Stock Car e nós temos que trabalhar o que é a diferença, né, entre as equipes, principalmente na calibragem do pneu. Você fazendo essa estratégia de calibragem e também de que forma você vai utilizar os pneus, qual é o momento que você vai colocar um pneu zero para fazer um teste de performance, ou qual é a forma que você vai utilizar os pneus velhos já usados, isso faz a diferença no seu resultado final. Então pode-se dizer que não é simplesmente chegar, sentar e pilotar um veículo como esse? Não, sem dúvida não. Esse carro ele é muito bem trabalhado e uma coisa que eu sempre bato na tecla é que é o esporte individual mais coletivo que existe. Então, para aquele piloto, que é uma pessoa só, chegar em primeiro lugar, depende de diversos profissionais se dedicando 24 horas por dia durante no mínimo um mês, né? Normalmente, né? Mínimo não, normalmente um mês, que é o intervalo entre as etapas, se dedicando diariamente para fazer que o melhor equipamento chegue na melhor, né? Consiga responder à performance do piloto. Bem, vamos voltar para a figura Babi novamente, né? Ela como líder, a gente está conversando com Babi Rodrigues, ela que é a primeira mulher. Isso é inédito no Brasil, entre as 14 lideranças que nós temos no Brasil. Você falou que hoje em 14... dia, não, são 17 equipes 17 na Stock equipes Car. na Stock Car. Temos uma mulher que lidera uma das equipes, a Hot Car, que é a Babi Rodrigues. E a Babi hoje está contando pra gente, né, toda a questão técnica, como que é viver e vivenciar esse mundo. E um mundo que diríamos masculino, né? Na sua grande maioria, nós temos profissionais, né, homens que trabalham junto às oficinas, né, no planejamento estratégico, na preparação, em todos os aspectos. O automobilismo ele tem esse viés mais masculinizado. Quando a gente fala da mulher Babi, você já sofreu algum tipo de preconceito? É uma pergunta que me fazem constantemente. Lógico que seria muito negar, né? Eu estaria negando a realidade da grande maioria das mulheres, falando que eu nunca senti algum tipo de preconceito, resistência. Isso tudo não apenas por eu ser mulher, mas também por eu ser uma pessoa jovem num cargo de liderança muito importante para o automobilismo. Porém, eu já frequentava o meio há muito tempo e tanto o meu time quanto os líderes dos outros times já me conheciam e me abraçaram. No momento que eu precisei, eu fui muito bem recepcionada, tanto pela categoria, quanto pelos chefes de equipe, quanto pelo meu próprio time. Então, assim, eu tive dificuldades porque é muito difícil ser um chefe, uma chefe de equipe na Stock Car, que é a categoria principal de automobilismo, né, de turismo mundial,
extremamente competitiva, extremamente profissional. É um cargo de muita exigência, mas eu acho que por eu ter certeza que eu estou ocupando o meu lugar e fazendo o meu melhor, essa resistência não me abala. Eu acho que eu até intimido quem acha que eu não deveria estar lá, né? Porque hoje em dia eu mostro não só que eu estou, como eu estou fazendo um excelente trabalho, já ganhando corrida, fazendo pole. Então, assim, a minha história, minhas atitudes falam mais do que qualquer outro preconceito. Houve um projeto importante que você, inclusive, contratou uma engenheira, né? Você pretende, você busca essa questão de ampliar a participação da mulher junto a este esporte? Sem dúvida, eu busco ser uma porta de entrada e um porto seguro para mulheres que querem viver do esporte. Não é fácil, mas uma coisa que é essencial, eu não vou contratar uma mulher apenas por ela ser uma mulher. Então, assim, eu viso abrir minhas portas para pessoas jovens, para mulheres jovens que têm a paixão e a capacidade, né, a habilidade, está preparada para ocupar esse cargo. E existem mulheres excelentes, a Érica, que foi uma engenheira que eu contratei em outro projeto que não deu continuidade, por isso que ela não continua conosco, mas ela está brilhando na Fórmula 4, foi uma dessas pessoas. Ela ainda não tinha experiência na Stock Car, mas ela tinha diversos cursos, estava dedicada e empenhada para fazer um ótimo trabalho e eu tenho muito orgulho de ter feito parte da história dela também. Em breve vocês com certeza vão ouvir muito mais dela. Babi, fala para mim sobre a questão de projetar um volante como esse. É parecido, semelhante ou está longe, por exemplo, de um carro da Fórmula 1? Ele tem a mesma proposta. Aqui, através do volante, o piloto tem todas as informações possíveis, então qualquer alerta de mau funcionamento do carro, ele tem acesso à volta dele, ele pode fazer diversos comandos, então falar no rádio, apertar o push, beber água, ligar limpador, colocar o limitador, ele tem acesso a tudo isso. Também é um volante com troca de marchas a borboleta, né? Então ele não precisa trocar marchas laterais, está tudo no volante. E o piloto da Stock Car, ele é um piloto extremamente profissional e ele não basta acelerar, frear e trocar marcha. Além disso, aqui na lateral, se você puder ver, existem algumas alavancas onde, ao longo das curvas, ele pode ajustar o setup do carro. Então, você vai deixar a barra mais dura, a barra mais mole e a distribuição de freio. Então, se o freio vai ficar mais para as dianteiras ou mais para as traseiras, ele consegue ir mudando e isso varia de curva a curva. Então, um bom piloto profissional de Stock Car, ele consegue ir fazendo essa mudança dos carros curva a curva. Então, não basta só acelerar, frear, trocar marcha e pilotar, como normalmente as pessoas estão acostumadas. Você comentou agora há pouco sobre a questão do piloto, né? O piloto ele fica ajustado de uma tal forma que ele fica praticamente mobilizado, podendo apenas, né, se permitir aí fazer o direcionamento com o volante, né, e ter um pouco de leveza nas pernas, né? Mas isso justamente por questão de segurança, né? Uma exigência do próprio esporte. A força, né, de inércia do piloto é muito grande. A gente sempre está em alta velocidade, fazendo curvas de uma forma muito brusca e existe sempre a chance de algum acidente, que isso exige mais ainda. Então o banco ele é moldado conforme o corpo do piloto para não ter nenhum tipo de folga. E isso protege o piloto e deixa ele firme para atuar no volante do carro e nos pedais. Os pilotos são altos de forma mediana, né? A maior parte dos pilotos são altos, são médios, são baixos, né? A questão do peso, isso tudo também influencia. Num carro de Stock Car, existe até uma variação maior de altura dos pilotos. Se é permitido. Que não é nem permitido, mas que é possível. Porque se um piloto for muito alto,
ou muito largo, ele não vai conseguir caber muito bem dentro do carro, porque a gente não tem tanto ajuste. No Fórmula ainda pior ainda, então normalmente você vê pilotos de Fórmula 1, eles são baixos, para caber bem eles no são cockpit. Pequeninos, né? A gente avalia pela Fórmula 1, por isso que eu perguntei, porque aqui os carros, eles também são carros grandes, né? Eles são alargados, inclusive, pela questão da proporção do modelo. Então, Mas isso, mesmo assim, o local que o piloto pode estar, ele é bem limitado. Então eu não consigo mudar muito a posição do banco, nem a posição dos pedais. E isso me limita. Às vezes, com um piloto menor, eu consigo fazer essa adaptação de uma forma mais fácil, com o ajuste do banco. Agora, um piloto maior, a gente chega num limite que esse banco não vai mais para trás, nem os pedais. Então, se ele não se adaptar numa forma de deixar as pernas mais travadas, então ele não cabe dentro do carro, porque não tem como mudar isso. Nós estamos aqui diante de pneus que já foram utilizados para competições aqui na Stock Car. E eu perguntei para a Babi sobre a questão do uso desses pneus, se eles podem ser recuperados, revitalizados, podem ser utilizados em outras competições. E aí ela explicou uma coisa muito interessante que eu não conhecia, que é sobre a questão da espessura da borracha, do material que você consegue através de uma raspagem que você faz depois do uso do pneu, é isso? Isso. Esse pneu, ele fica assim logo após a utilização dele. Isso daqui é uma borracha que foi gasta, ela derreteu e ela acaba se acumulando aqui. Mas isso não é a borracha efetiva do pneu. Não significa que esse pneu vai ser jogado ao lixo, por exemplo? Não vai ter nenhum tipo de... Nós fazemos um controle de quilometragem e de quantidade de borracha. Como eu faço esse controle de quantidade efetiva de borracha? A gente raspa isso, que na primeira não é um material efetivo para a gente considerar o desempenho do pneu. Eu raspo isso e vejo a quantidade de borracha real que eu tenho aqui. E isso me dita quanto mais eu posso utilizar esse pneu e se tá tudo ok, porque às vezes pode ter dado uma rodada e a gente fala que chapou o pneu, então uma parte dele não ficou quadrada e ele não vai ter o mesmo desempenho, daí não é um pneu que eu vou poder reutilizar. Então, às vezes, uma calibragem que não foi feita da melhor maneira, ou um pneu que não foi bem aquecido antes de uma volta rápida, isso tudo pode mudar a forma que esse pneu foi utilizado, a borracha desse pneu foi utilizada, e daí eu tenho que pensar se é possível ou não utilizar isso para um treino. Nós estamos diante de uma máquina, né? Um dos carros da Hot Car aqui, uma das equipes participantes da Stock Car, conversando com a Babi Rodrigues, ela que já nos deu uma aula aqui completa, didática, de técnica, enfim, né? E de liderança, sobretudo. E a Babi, perguntei sobre a questão de qual seria o item mais importante, né, de um carro, né, de velocidade como esse para a Stock Car, mas aí a gente se concentrou numa coisa que chama muita atenção e é muito bonito de se olhar, né, que é a questão do motor. Babi, vocês trabalham, por exemplo, com a parceria Chevrolet, no caso o motor Chevrolet, mas as demais equipes aí é uma questão de alinhamento com a equipe que produz ou reproduz o seu próprio motor, enfim, a construção, né, desse equipamento, ou com as parcerias, no caso o fabricante, a Chevrolet, ela desenvolve grande parte, né, dessa totalidade que nós vemos aqui, que é o motor do carro. Para manter a igualdade entre as equipes e a máxima competição, né, na categoria, os motores não podem ser de propriedade da equipe. Lógico, eles respeitam as marcas ou Chevrolet ou Toyota, que são as atuais, né, no nosso campeonato. E todos esses motores pertencem ao mesmo fornecedor, que é a Giafone Racing, e eles mantêm o padrão para que, indiferente da marca, se mantenham 500 cavalos de potência. Ambos são motor V8 de 500 cavalos de potência e nós somos limitados a uma abertura de borboleta de 60% normalmente. Só muda para 100% quando o piloto é possibilitado de apertar o push, que é o tal do fan push, que a gente sempre pede a cada etapa para os fãs de automobilismo votarem no nosso carro, que é uma potência a mais, que abre o máximo, né, do motor e a gente permite ultrapassagens mais rápidas, atingir o máximo do potencial do carro. E quando
quanto chega aproximadamente, né? Qual que é a velocidade máxima ou da máxima já atingida, que você pode falar que foi um registro bem interessante? Nós já tivemos, passa dos 250 km por hora, mas assim, varia muito de pista para pista, porque parece que o que eu vou falar é estranho, mas o mais importante não é a velocidade máxima que você chega na reta, mas a velocidade que você consegue fazer as curvas mantendo o traçado. Então esse carro, ele tem que ter uma estabilidade suficiente para fazer o trajeto inteiro o mais rápido possível. Essa que é a graça, né, do automobilismo, é você fazer um carro muito rápido, mas também estável nas curvas, competitivo nas curvas. Então, quando você pensa em corrida, você tem que pensar mais em curva do que em reta. Lógico, é muito importante você ter um carro rápido nas retas, né, com uma boa potência de motor e um equipamento geral que permite isso. Só que se você não conseguir manter essa competição nas curvas, você não consegue acabar num bom lugar durante o campeonato. E com o push, a gente libera a borboleta para 100%. Quanto que a gente consegue alcançar? Com o push, eu acredito, fica mais ou menos nessa média mesmo, eu já pensei no máximo, mas a gente teve ótimas velocidades no Rio de Janeiro, né, que eram retas bem longas, então a gente pôde fazer isso com o máximo de velocidade. A gente está pensando no máximo do final de uma reta, mas também tem que ser uma velocidade compatível para você conseguir frear a tempo e continuar o traçado. Muito bem, esse foi o bate-papo com a Babi Rodrigues e a gente sai daqui da oficina da Hot Car, né, sediada em Cajamar, São Paulo, e a gente vai direto para o estúdio aí do Sabadão, junto com o jornalista Robson de Rosa e toda a equipe aí que comanda o Sabadão, né, nas nossas manhãs de sábado. Robson, é com você, mas lembrando, eu também vou com uma certa velocidade, que daqui a pouco eu chego aí, tá bom? Muito legal, você curtiu muito de ver a Babi falando com a Daniela. E para falar um pouco desse assunto, para explicar para o pessoal como é que funciona uma máquina dessa, um carrão desse, eu trouxe aqui, tenho o prazer de receber, em minha opinião, um dos melhores mecânicos da história de Ibitinga, meu amigo, proprietário da oficina RPM, Marcelo Roncada. Marcelo, um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo, fique em casa, você já é de casa. Muito obrigado, Robson, é um prazer enorme estar aqui com você para fazer explicar um pouco programa. Como é que funciona esses carrões aí, né? Isso. O que tem de diferente do meu pro deles, enfim. Isso. Do carro do Ronaldo pro deles. O que a gente do Ronaldo tem tudo. Tudo de diferente. Pois é, Ronaldo Camargo, prazer novamente tê-lo aqui comigo. Prazer é nosso, né? Sempre receber. Sabadão diferente hoje, né, Ronaldo? Muito diferente, mas eu digo, né? Sempre quando me apresento para o programa, o que é gostoso são histórias diferentes, contadas da maneira nossa, simples, exatamente, humilde, né? Hoje recebeu o Marcelo aqui, a gente já recebeu o Marcelo para falar sobre cavalgada, falar sobre a Aparecida do Norte, falar, né, sobre o trabalho dele. Hoje ele está fazendo um programa especialista em câmbios automáticos. E entende muito, viu? Sabe muito. E orienta bastante a gente. A gente vai ficar sabendo muita coisa importante no programa de hoje, com certeza. E eu já vou emendar uma pergunta para ele, né? Você falou de diferença de veículos, né? E ele brincou, do carro do Ronaldo, o carro do Robson, o carro do Marcelo, tal. É desconfortável aqueles veículos lá, né? Aquilo ali foi feito mesmo uma competição, né, Marcelo? Não tem como ficar andando na rua com um carro daquele lá, fazendo passeio. Não consegue. Você não consegue andar com um carro daquele lá na rua. Só se for em uma linha reta, uma marginal. Mas por que ele é muito baixo, Marcelo? Ele é muito baixo, por causa da aderência. Uhum. Então ele vai colar no chão, certo? Usar o máximo de pneu e o máximo da suspensão e amortecedores para tirar todo o potencial do motor de câmbio. Ô Marcelo, na Stock Car todos os carros são iguais? Só muda o piloto ou como é que funciona isso? São todos iguais. Motor, tudo? Tudo. É um motor V8, certo? Um câmbio É automático ou não? É automatizado. Automatizado. É a Magnete Marelli, que é a parte eletrônica desse câmbio. O que é automatizado, Marcelo? É um câmbio sequencial, sim, certo? Mas você que troca. Então, você troca. Na verdade, esse carro tem 3 pedais: a embreagem, o freio e o acelerador. Certo. Só que só usa a embreagem só na hora de parar, que você for fazer o pit stop. Ou sim, na hora da largada. Para o carro não desligar.
para o carro não dizer. Somente. Depois é tudo sequencial. Certo. Você vai trocando nas borboletas para frente e para trás, para cima e para baixo. Primeira, segunda, terceira e você vai reduzindo. Ô Marcelo, você chegou a andar num carro desse ou não, como mecânico, ou chegou só a observar a mecânica dele, a aerodinâmica não, eu não dele? consegui andar. Tem interesse? Não tem curiosidade? Interesse tem, só que a gente, para andar naquilo lá, a gente não é qualquer um. E você tem que ter um aval, você não vai andar com outras pessoas na pista, certo? Porque o piloto, na verdade, de Stock Car, ele tem uma carteira de piloto profissional. Sim. Não é qualquer um que vai querer andar num carro daquele lá, certo? Na verdade, é assim. Ele é muito duro, seco, né, Ronaldo? Seco, ele judia demais. Por isso que os bancos são bem encaixados. Você fica ali praticamente com o movimento que só da parte posterior da perna e os dois braços, mais nada. O tronco totalmente fixado. Até por causa da gravidade também, que é muito forte, principalmente nas curvas, né? Curva. Ronaldo, fala dos nossos parceiros. Você vê quantas curiosidades Exatamente. tem, né? E as curiosidades também dos nossos parceiros. O Marcelo falou agora que lá na Stock Car você tem patrocinador. E o nosso programa Sabadão também. Com a Suprimate a vida fica muito mais fácil. Principalmente você. Marcelo, você tem oficina. Você precisa lá de uma mesa para o escritório, você precisa de um computador bom, né? É claro que a Suprimate lhe oferece tudo isso e muito mais. Além disso, você tem toda a agilidade de entrega, você tem qualidade também na hora, né, de ser atendido. Não adianta você comprar um produto e não ter assistência do produto. A Suprimate que tem. Tem computador, tem smartphone, tem novidades também na área de móveis. A Suprimate é uma loja completa para você. Onde fica? Na área central da cidade. Na 13 de maio, 737, no centro da cidade. Suprimate é show com toda certeza. E quero falar também, né, aproveitar Ronaldo, que o nosso tempo hoje é muito curto, né, porque são programas, como diz o Robson, um foi feito em São Paulo, que você já viu, inclusive, vídeo com entrevista, e o outro aqui no nosso estúdio mais local. O Ultragás está com uma promoção, Marcelo, sensacional. Toda terça-feira tem promoção no gás, desconto especial, água mineral a R$10, não importa a marca, entrega na sua casa, isso que é bom. Tem bebidas em geral, tem carvão, tem muitas outras novidades. Pediu o Ultragás Drive-Thru, entrega com toda certeza. 997506432 e divide, sabe o quê? O botijão. Comprou o gás, tem 2 vezes para você. Ultragás Drive-Thru. Principalmente, estamos falando de carro aqui, o Gilson Car tem muitas opções em veículos para você. Você que gosta de veículo de velocidade, veículo econômico, veículo para passeio, para trabalho, você encontra todo tipo de veículo. E um detalhe, você tem uma equipe especializada para atender você. O que hoje é difícil? As pessoas às vezes reclamam. Documentação. Vai fazer um financiamento, um documento de veículo. Quando você compra, ele tem que estar em ordem. Tudo isso o Gilson Car resolve para você. A equipe perfeita Gilson Car, por isso que veio para ficar. Carro novo, carro seminovo, todas as marcas e modelos você encontra na Gilson Car. Fica onde? Ali na Ivanil Francischini, né? No Passeiódromo. O telefone de lá é fácil, é rápido, prático para você, 33416974. Fica ali na Ivanil Francischini, 5055. E para fechar aqui os nossos parceiros, quando o Marcelo e você falaram de cavalo de motor, eu lembrei, sabe do que? Veterinário para o cavalo, né? Que você encontra também uma clínica veterinária sensacional aqui, que é, sem dúvida nenhuma, o Dr. Leandro César, que sempre está aí, ó, atendendo você, os pets, a área veterinária, com uma clínica 24 horas, profissionalizou o seu trabalho. Antes era apenas uma clínica, hoje é praticamente um hospital. Lá você pode deixar o seu pet, lá tem atendimento 24 horas, lá tem exames que ajudam no diagnóstico do seu animal. Tudo isso é com a Clínica Prontovet. Se você não conhece, está na região, ouvindo a Ternura agora, está no Facebook, está no YouTube, ó, o telefone é fácil, é 9733-2615. Fale com a equipe do Dr. Leandro César Souza, Clínica Veterinária
Prontovet. Para você que procura requinte, bom gosto e o máximo de conforto para o seu lar, convidamos você a conhecer a Casa Mais Móveis. Estofados da mais alta qualidade, produtos para decoração, painéis, salas de jantar, camas box e muito mais. Quer renovar a sua casa com móveis exclusivos, confortáveis e com garantia? O lugar certo é Casa Mais Móveis. Avenida Jornalista Roque de Rosa, 793, Jardim Centenário, em Ibitinga. Clínica Veterinária Prontovet, Dr. Leandro César Souza. Mais salas de atendimento e internações, sala de consulta exclusiva só para gatos, exames, UTI e pós-operatório. Realiza todos os exames de imagem e de sangue necessários na própria clínica, reduzindo o tempo de diagnóstico e o período de recuperação do seu pet. Clínica Veterinária Prontovet, a mais completa clínica veterinária da região. Perimetral 5.363, acima do trevo do CBI. Fone 3342-6221. Plantão 24 horas. 9733-2615. Ultragás Drive-Thru, revendedor exclusivo Ultragás, água mineral de várias marcas, bebidas em geral, acessórios para bebedouros, parcela seu gás em 2 vezes no cartão e tem a entrega mais rápida da cidade. Ultragás Drive-Thru, especialista no que faz. Ligou, pediu, chegou. Disque entregas 3341-7008 ou pelo zap 99750-6432. Ultragás Drive-Thru, Doutor Teixeira 548 Centro. Gilson Car, compra e venda de veículos seminovos multimarcas com os melhores preços e condições da região. Veículos seminovos com total procedência e garantia que só uma empresa séria pode te proporcionar. Visite o showroom e confira o estoque de seminovos para você realizar o seu sonho de ter um carro novo. Gilson Car, esse veio para ficar. Showroom na Ivanil Francisquini 5055 no São José. Fone 3341-6974. Ô Marcelo, você só foi mecânico na vida e desde quando você é mecânico? Ou teve outra profissão no passado? O meu pai foi chefe da Ford aqui em Bitinho. Sim, eu lembro. Então, eu tô desde os 5 anos na oficina. Ah, é? Começou trabalhando com ele ali desde Não, criança? eu ia, ele levava eu, né? Uhum. Eu comecei, na verdade, com carteira registrada na Chevrolet com 13 anos de idade. 13 anos no Chevrolet? Mas já tinha trabalhado 1 ano e pouco no escritório do Pedro Boca e do Milton Pereira, que era em frente à antiga Antártica, né? Sim, ali na Vitor Maida, né? Isso. E eu comecei lá, trabalhei até os 18 anos lá, depois eu fui trabalhar na oficina do Beto, mecânico, meu padrinho. De lá é onde a gente montou a oficina. Entendi. E estou até hoje. E a sua especialidade continua sendo câmbio e motores? Injeção eletrônica? Eu sou muito procurado, cara. Faz tudo, né? Isso tudo, mas eu vou ser sincero e falar para você, ultimamente, muita injeção eletrônica, câmbio, demais. Mas é muito abacaxi. Muito abacaxi. O que é o abacaxi da provisão? Nossa senhora, pego cada coisa, cada rabo de foguete lá que eu vou falar coisa pra você. Cansa, né, Marcelo? Cansa, a mente cansa, porque é muito complexo, muito complicado. E força também, né, Marcelo? A saúde também, às vezes, desgasta bastante. Tá indo. Na verdade, hoje tem carro que aparece lá que é automático, que é manual ainda ou não? Parece, opa. Isso é um abacaxi? Não, não é não. Não. O abacaxi qual que é o automático? Não, o abacaxi é o seguinte, muitas vezes é assim, defeito colocado de outra oficina. Às vezes é uma coisa que o cara vai protelando e chega numa hora que não tem mais jeito. Tem muita, aí junta 3, 4 coisas que aí fica caríssimo pro cara. Muito caríssimo, o cara acha ruim. Hoje, Robson, às vezes você pega um defeito que você já viu. O cara chega lá e fala assim, eu tô com um defeito tal no carro. Eu falo, não, deixa aí que eu vou dar uma olhada. Mas você já tem uma noção. Do que é? Do que era. Chega lá e não é mais aquilo lá. Está acontecendo muito isso. Já passou para outro, daquele defeito já passou para outro. Porque é o seguinte, em consequência hoje daquele. existe uma coisa que se chama Redicam no carro. E essa Redicam é muito complexa. Redicam o que é? O computador que você... A Redicam é uma rede interligada como se fosse um cabo de fibra óptica. Sim. Ela tanto leva como que ela traz, certo? Só que é o seguinte, se você pega, o seu carro é uma BMW, não é? Não, não é mais. Meu carro hoje eu nem sei qual que é, um Taurus. Taurus? É. Vamos colocar, que ano que é o Taurus? É 0. Deve ter no mínimo, deve ter uns
uns 15 módulos dele. Sim. É como se fosse um chip, né? Cada módulo tem seu chip. Então é tudo conjugado, é tudo junto. Se uma coisa não funcionar legal, se você sentar no seu carro lá, já acusa, né? Certo? Ele não levar o banco para frente, para você, naquela posição que você está acostumado. Porque o seu carro deve ser aquele que você abre a porta, o banco vem para trás, você senta, ele regula sozinho. Na verdade, Marcelo, eu não dirijo mais faz tempo. Mas deve ser desse jeito. Então, para mim comprar um carro, eu sento no banco do passageiro pelo e que eu vejo se eu sei, consigo deve ser dormir desse nele. jeito. Se ele não fazer isso daí, ele já vai dar defeito no painel. Sim. Ele já não vai andar legal. Entendeu? Sabe o que eu não gosto do Taos? É um carro, um baita de um carro, mas você vai dar ré nele, ele fica brecando sozinho. Ele vê um capim na frente, ele breca. Mas é para isso. Mas você é isso que existe o módulo. É o módulo de segurança que mas enche o saco, né? A câmera de ré. Entendeu? Sim. Se ele detectar lá atrás que tem algum objeto, ele não vai deixar, ele freia sozinho. Ô Marcelo, uma dúvida, né? O Robson fez uma pergunta para você se hoje aparece muito o carro automático, né? Que é o carro e o mecânico, né? Eu não esqueço mais, você conheceu o meu irmão, né? Que trabalhava com veículos. Maria. Né? Tantas vezes vocês conversaram e tal. E ele disse para mim, não compre um carro automático, compre um carro mecânico. É verdade isso? Hoje já não existe mais. Hoje eu falo assim, não compre um carro mecânico, compre um carro automático. Primeiramente. Evoluiu muito hoje. Primeiramente, Comércio, pega um carro manual e vai para São Paulo. Atravessa São Paulo se você vê se você aguenta. É cansativo. Tá? Você vai lá, você fala para o motorista de táxi, um de Uber para você ver. Ele não quer nem saber. Ele desconjura a sua família inteira se você falar para ele disso daí. Qual é o melhor câmbio automático hoje? Porque tem hoje, se fala que câmbio... Antes se falava do 16 válvulas, o Gol, lembra? Viu? Mecânica, Gol, 16 válvulas. Câmbio automático. Qual é o câmbio hoje? O melhor câmbio automático é o dono do carro. É o dono do carro. Se o dono do carro for aquele cara que ele achar que é mais fácil ele comprar, passar na conveniência, tomar uma cerveja e não fazer uma manutenção preventiva, ele vai gastar 10 mil no câmbio. Tranquilo. Entendi. Tranquilamente. Ô Marcelo, e tem diferença ainda do motor a álcool, do motor a gasolina? Não, hoje não tem mais, né, Robson? Então, os importados são a gasolina, né? Porque hoje é o seguinte, na verdade, é um software dentro do modo. Você usou álcool, ele vai elevar um pouco mais a potência e a gasolina vai manter. É um motor a gasolina como se fosse para andar álcool. Tem uma lenda, sei lá se é verdade, se é mentira, que fala assim que você não pode estar com meio tanque de álcool, você não pode completar com meio tanque de gasolina. Não isso pode. Existe? Não pode. Pode, né? O chip lê, consegue fazer leitura, né? Eu vou ser sincero e falar para você. Como está hoje o combustível, eu não aconselho muito. Por quê? Por causa da falta de manutenção do proprietário. Hoje, Robson, você sabe disso daí, sim, que é muito, encareceu demais. Com essa pandemia, a coisa subiu demais. Parte de ferro, uma pastilha, um disco de freio, ficou um absurdo. Sim. E a gasolina também ficou muito cara. Você está entendendo? E eu não aconselho. Ou você usa álcool ou você usa gasolina. Sim. Se você quiser misturar, muito que bem. Você entendeu? Mas o correto é usar um ou outro. O que acontece muito? Você vai lá, o Ronaldão vai lá com o carro dele. Chega lá no posto lá e fala assim... O Ronaldo coloca água no carro dele. Ô, compadre, coloca aí 50 milhões de arco e coloca 3 litros de gasolina para dar um cheiro. Uma limpada, né? Aí chega lá, essa noite chove pra cacete de noite, esfria, vai dar partida, o carro não engana. Ah, mas eu coloquei gasolina, era para pegar. Não. Quando você liga o carro, subiu o ponteiro do combustível. A boia está informando que está abastecido. A quantidade de etanol, o modo já leu. Ele vai ler que está com álcool. Se você não tem a gasolina no reservatório, é 10 partidas. Vai até... Vai acabar a bateria. Ou ele perde o AF
eu tenho que ir lá com o aparelho, configurar para poder fazer pegar. E como é que com tantos anos de carro álcool no Brasil não se inventaram um dispositivo para o carro pegar álcool? Hoje já tem. Hoje já os modernos já não tem nem mais reservatório de combustível. Ligou, pegou. Ligou, pegou. Beleza. Já mudou. Marcelo, eu quero convidar você para voltar aqui e fazer um programa só com você, porque você sabe de muitas histórias, inclusive de bitinga mesmo, de casos, né? Vamos contar as nossas histórias, Robson? Vamos contar. Vixe, Marina, vai preso. Vai nada, viu, Marcelo? E, enfim, eu gostaria que você falasse pra gente a sua oficina, o que você faz, o que você trabalha, qual que é o seu forte, endereço, faça seu comercial à vontade aí. Primeiramente, eu não sou dono de oficina, eu sou mecânico. O dono é a patroa? O dono é a patroa. Eu sou mecânico, porque dono de oficina é uma coisa. É a mesma coisa que ser dono de rádio e não saber nada de rádio. Exatamente. Então, eu sou mecânico. O que eu faço lá, eu mesmo faço, ninguém faz. Certo? Atendimento. Eu falo assim, o Marcelo é bruto demais. Eu sou desse jeito mesmo. Então, eu tô com 50 anos. Eu não vou. Você é verdadeiro. Você não levanta para lá enganar o cliente. Não, eu não estou lá para agradar homem nenhum, macho nenhum. Eu estou lá para trabalhar. Eu estou lá. Eu não tenho que ir lá ficar. O mecânico que chegou lá, te dá um tapinha nas costas, começou a agradar você. Pode ver que o ferro, você vai levar um ferro do mais ou menos. Então, eu estou ali para mim fazer o meu serviço. Ou é suspensão, ou é um freio, um ABS, muito procurado para ABS. Sou muito procurado para câmbio, sou muito procurado para injeção eletrônica, demais da conta. Sou muito procurado por mulheres, graças ao bom Deus. Eu tenho muito. A minha freguesia de mulher é muito grande dentro da minha oficina. É que você inspira confiança, né? Não, você conhece uma história toda de vida. A gente está lá para isso daí. Exatamente. Fazer o serviço correto. E outra coisa, a gente não tem nada para enganar ninguém. Se eu não tenho nada até hoje, não é daqui para amanhã. A única coisa que eu falo, Robson, que eu tenho só uma coisa na minha vida, é meu nome. É Rua João Milanês, 81, Jardim Planalto. Meu telefone é o 16-3342-6570. O celular é o 991220222. Eu estou lá para servir vocês para o que der e vier. O que eu puder fazer, tiver na minha concepção, que eu puder ajudar, eu vou fazer. Eu quero dar um relato aqui que quando me disseram que precisava de uma pessoa que entendesse um mecânico bom de carro, eu já falei para o Ronaldo na hora, tem que ser o Marcelo Roncado. Pode contar a historinha do Ronaldo? Pode contar. Ele ligou outro dia para mim, ele estava fazendo o jornal. Meu câmbio estourou. Marcelo, meu câmbio estourou. Aí agora? O Ronaldo, eu vou pegar na rádio. Levei o carro na oficina, olhei e tal, olhei o aparelho, entreguei. Ele ligou e falou assim, ué, o que você fez? Você fez milagre? Eu falei, eu tenho uns pais de santo, eu tenho tudo aqui dentro, eu faço um mix para salvar. Coloquei um pouquinho de cada coisa no câmbio seu. Na verdade, não era nada. É um susto. Nada. Era um susto que ele levou à toa. Ainda bem, Chegou né? a perder 5 quilos nesse susto. Que bom. Ainda bem, né, Marcelo? Bom, a hora que você, advogado, que está do outro lado, quiser me ajudar com o bullying que eu recebo nesse programa, fiquem à vontade. Eu estou autorizando e assino qualquer procuração pelo bullying de Robson de Rosa e também Marcelo Roncado. Obrigado. Beleza. Gente, Marcelo, obrigado, viu? Muito obrigado. Ronaldo, obrigado. Você vai voltar aqui fazer um programa completo com a gente. Aí vai ter aquela cervejinha, aquela comida. Nossa, eu tava pensando que ia ser hoje, eu coisa e tava tal. com fome do caramba. E, gente, o Salvador volta semana que vem. Obrigado aos nossos parceiros também. Foi um prazer receber aqui Marcelo Roncado e o pessoal lá de São Paulo, junto com a Babi Rodrigues e a Daniela e toda a equipe de filmagem. Obrigado. Eu tenho o gesto exato, sei como eu devo andar. Eu aprendi nos filmes pra um dia usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. E aí, William? Show de bola, cara. Luz e fim de tarde, meu rosto encontra luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenho passo, alguém me vê, nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum
fórmula do amor. Programa Sábado com Robson de Rosa.